Bom, dizer que este software de gerência, o Unify Controller, ele está disponível em vários sistemas operativos, nomeadamente Windows, Linux, Android, macOS e assim por diante. Uma questão que não se quer calar é a seguinte: como é que seria então a aparência da Unify Controller? Não é? Como é que seria o painel de controle, o dashboard, não é? Dessa ferramenta que nós tanto falamos? Bom, no slide a seguir eu vou mostrar-vos um pouquinho, não é? Da aparência dessa ferramenta ou dessa solução que estamos a tratar. Bom, esse slide, prezados colegas, estimados convidados e demais ouvintes, demonstra, vamos assim dizer, a aparência do painel de controle da Unify Controller. Não é? Então, depois que vocês acessam a Unify Controller, vocês vão se deparar com essa tela principal, não é? Que é um dashboard ou um painel de controle, e não se assustem com a quantidade de informações que aparece ali, não é? Essa informação, na verdade, é só um resumo da arquitetura geral da rede em questão. Portanto, dizer que uma das características importantes que eu quero enfatizar nesse diagrama ou nesse painel, nesse dashboard, é que logo acima, não é? Nesta parte onde está o meu mouse, logo acima, o software segmenta tudo aquilo que é WAN, que são as conexões externas, segmenta também tudo aquilo que é LAN, não é? Nível 2, switch, ligações via cabo e etc. E na parte final segmenta tudo aquilo que é WLAN. Ou seja, lembrando que a ferramenta, não é? Ela traz recursos que nos permitem ter uma visão muito abrangente da infraestrutura a todos os níveis e mais daqui a pouco o meu colega, o Oliveira, fará uma breve demonstração em detalhes de como é que esses recursos que aparecem nessa imagem podem naturalmente ser usados na prática. Bom, e do ponto de vista da implementação, o que dizer? Bom, eu trouxe essa imagem, não é? E essa imagem nos remete a uma proposta de rede que utiliza a solução Unify. Essa solução poderia ser um escritório de médicos, uma firma de advogados, a filial de uma determinada organização, enfim. Portanto, a ideia aqui é que a rede seja unificada, de Unify. Esse termo Unify é um termo em inglês que significa unificar, integrar ou então unir. Mas o que seria então uma rede unificada? Bom, uma rede unificada, prezados colegas, estimados convidados e os demais ouvintes, não é? Essa rede unificada é uma rede em que todos os seus elementos de hardware, de alguma forma, são relacionados entre si. E no caso desse slide específico, é exatamente a Unify Controller, não é? Que é este elemento sobre o qual o meu mouse está a circular, não é? É exatamente a Unify Controller que consegue unificar, por assim dizer, ou consegue ter uma visão geral de todos os elementos da rede. Portanto, o foco dessa imagem não são exatamente os equipamentos que são usados, o hardware que é implementado na solução, mas a capacidade que você, administrador de rede, ou você, dono de uma pequena ou média empresa que está a ouvir esse webinar, é a facilidade que esse Unify Control, esse software, lhe dá de você ter uma visão geral de todos os elementos que compõem, não é, a sua rede. Nós sabemos que no ambiente tradicional, para termos uma visão geral da rede, nós teríamos que nos movimentar com o nosso computador, não é? Usar comandos específicos para poder determinar quem são os elementos diretamente conectados aos outros, fazer desenhos, fazer mapas, mas através da Unify Control nós podemos ter, vamos assim dizer, muitos benefícios, tais como esses que vão aparecer no slide a seguir, né? Alguns highlights. Bom, um aspecto interessante aqui a destacar é a fácil configuração dos equipamentos, não é? As configurações iniciais que são feitas na controladora são muito simples mesmo. Não se assustem com a aparência do painel da controladora, mas dizer que para quem tem experiência, para quem já trabalhou
razoavelmente, né, com esses equipamentos, sabe que a configuração não é complexa. Um outro ponto alto são os relatórios de consumo. E por que esses relatórios de consumo são importantes? Porque, ora, repare, quando uma infraestrutura de uma pequena ou média empresa tem de suportar um grande número de dispositivos conectados uns com os outros, ou quando a força de trabalho demanda uma carga de tráfego de internet considerável, então, nesse tipo de cenário, é difícil determinar o controle sobre o gasto dos recursos da nossa rede, não é? Quem controla os downloads, quem controla os uploads, não é? Quem controla o consumo dos recursos da internet em termos de acesso a sites impróprios, mas através do software de gerência é possível saber quanto e como os recursos da rede estão a ser utilizados. Repito, a partir do software de gerência, nós podemos ter relatórios de consumo que nos permitem ter uma visão do quanto, em termos de giga, mega e etc., e do como, quem, quando e onde, não é, utilizou determinado recurso da nossa infraestrutura. Um outro aspecto não menos importante que queremos referir aqui também é o design, não é? Como meu colega de painel, o prezado Oliveira dos Santos já referiu, não é? A Ubiquiti é uma empresa que dá muita ênfase à aparência dos seus hardwares. Por exemplo, o hardware dos access points possuem características marcantes, ou seja, estes equipamentos podem ser colocados, por assim dizer, em qualquer lugar e não interferem na decoração do seu ambiente e ainda proporcionam um excelente visual técnico, né? Nossas caríssimas colegas, se nos estão a ouvir, não precisam ficar preocupadas com o access point da Ubiquiti, porque ele tem uma aparência e um visual estético muito interessante, modéstia à parte, muito bonito, e com certeza não atrapalha em nada, nem na circulação, nem no acesso a qualquer que seja o cômodo do seu escritório ou etc. Bom, então, estes são apenas alguns dos inúmeros highlights da solução da Ubiquiti.